nem bicheiro. Só vale o que eu escrevo. Eu falo muita merda. Mas eu não vou perder meu tempo escrevendo sobre Monark, nem sobre Alexandre de Moraes. Mas tem um lado que eu gostaria. E Entendo. talvez, como eu estou reescrevendo um livro meu chamado Brasil, uma História, eu não duvido que o Flow vá fazer parte disso. Porque Caraca, esses que podcasts... legal. É verdade, Caralho. cara, porque essas redes sociais e esses podcasts mudaram o paradigma. Romperam o paradigma, mudaram a perspectiva, tanto é que tudo que qualquer filha da puta e não filha da puta já veio nesse lugar. Eu continuo sem entender por quê. Porque isso é uma merda de uma mesa com 2 microfones e um otário que nem tu falando. Porque eu consigo. Mas as pessoas ouvem essa Porque a gente merda. consegue. Em vez de ver o meu canal! Não, eles veem o seu canal também. É. E aí eles vêm aqui ver você trocar uma ideia com outro ser humano que não tá tentando... Desde quando tu é ser humano? Ah, eu faço o máximo possível para ser um ser humano decente. E a gente consegue trocar uma... E aí são 2 pessoas conversando. E eu sei, tem o lance das câmeras e é claro que a gente acaba sabendo que tem as câmeras e acaba agindo um tanto mais devagar ou com mais... Né? Sim, Mas... menos eu, né? Isso. Não, Que e já assim, disse várias coisas que não deveria ter dito. mas a gente consegue... Mas vamos... É mais humano. E às vezes eu sinto Sim. que as pessoas gostariam de que as outras pessoas ouvissem o que a gente realmente quer dizer. Sabe qual é? Porque a gente, na maioria... Tá quase me convencendo que podcast é bom. Quando tu é sei lá, um cantor, quando tu é o Bob Dylan, Tu não vai vir aqui. quando tu é o Bob Dylan, Tu já diz o que tu tem que dizer cantando. e talvez ele tenha falado coisas, vocês dois tenham vivenciado coisas que ninguém nunca vai saber, porque ali ele tava sendo ele pra caralho junto com vocês ali. Foi poucas vezes que isso aconteceu, mas aconteceu. Então, e o ponto é justamente que, porra, eu não duvido que várias dessas pessoas, elas gostariam de, sei lá, de mostrar para as pessoas o que elas têm na cabeça, fora do que elas apresentam para o mundo como arte ou como trabalho mesmo. Então, assim, um dia eu queria ter a oportunidade de conversar com o Lula, por exemplo. Ele nunca veio aqui? Veio. Só que eu conversei com o presidente, quer dizer, ou com um cara que tava quase se tornando presidente, no caso, né? Com o Bolsonaro, que era presidente, antes de conversar com a pessoa, eu tenho que falar de um monte de coisa. Não dá pra vir um presidente aqui, a gente não, naquela época, e não falar de pandemia, não falar de vacina, não falar de uma porrada de reforma tributária, de uma porrada de coisa. E aí, pra eu falar com o ser humano, eu tenho que tirar tudo isso da frente, né? E eu queria um dia conversar com o ser humano. Mas não com o Bozo, né? Da outra vez... Então, o Lula, ele falou pra mim assim, cara, eu queria vir aqui sem ser candidato a nada. Porque sem ser candidato a nada, tu não tem coisa a perder. De preferência, sem ser presidente também, né? É que ele vai tentar... Ele pode vir em 2027, então, já que ele vai perder, né? Será? Porra, tomara que não. Tu tirou a cerveja, Acabou. Mas é que mesmo vazia, ela Ele vai pegar uma cheia, propaganda. pô. Ele vai pegar uma cheia. Tá. Mas, Essa- e aí é que isso. cerveja é essa mesmo? Estrela Galícia, é melhor que tem. E tem a... E assim, e é isso. Eu acho que essa é parte Estrela da magia Galícia, da meu coisa. canal Buenas Ideias está precisando de patrocínio. Inclusive, vocês podiam tirar a cota daqui e levar para o meu, se só puderem patrocinar um. Salve, Estrela Galícia. Então eu acho que parte do segredo é poder trocar uma ideia com... Sim. tem um cara trocando ideia contigo. Eu não vou... Sim. Eu não tô tentando te matar ou pular no teu pescoço ou te fuder. Ele tá editando na hora, ele sabe cortar as câmeras. Sabe, esse assim, é o e tal. trabalho dele, cara. Aquele cara era melhor que tu, cara, porque tu não falou nada. Como era tu demitiu o outro? Jean, Porque- não, ele precisou sair porque ele tá de mudança. Pau, Jean era muito melhor que tu, cara, na boa. Não, sério. Os caras lá que estão contigo, o Porter e tal, eles são melhores que tu também? Não tem ninguém melhor que eu, né, cara? Tu conhece o Potter? Você tava falando aqui antes de eu conhecer, eu já veio aqui no Flow Esporte Clube. Você tava falando antes da Tá gente me olhando começar. aí? A resposta é: tô te achando bonito. Cuidado, ele é infiel. hein? Eu tô num hotel maravilhoso. A gente tava falando antes Apartamento de começar, 802. que tu tá... Moleque, ele passou a viagem inteira na Polônia falando isso pros outros. Né? E pros outros, mas não pra todos. Pra mim não, por exemplo. E eu dizia o número certo. Não, como é que é? Bate lá, a senha, gaúcho. Gaúcho. Se dizer gayucho, eu não abro. E aí a gente tava falando do... quanto que Eu infernizei naquela Porra, tu viagem. infernizou, cara. Eu disse pra minha mulher: eu vou me mandar na lista.
viagem a Auschwitz com influencers. E me chamaram de influencer, cara. Pô, me chama de filha da puta, me chama de influencer. Pelo menos me chama de bad influencer. Aí eu olhei a lista e digo, cara, mas essas são umas pessoas horrorosas. Aí eu disse, eu não vou. Daí a minha mulher disse, não, vai, porque sabe que a família dela, ela disse, eu nunca vou lá, porque 17 parentes diretos, a minha mulher, encontrei o nome, inclusive, foram mortos lá. Ela disse, não, vai lá, em homenagem à família e tal, porque a minha família não vai, daí vai tu como representante e tal. Tá bom, eu vou. Mas eu vou encher o saco deles pra burro. Daí ela disse... Eu era o principal ou era a Ana Paula padrão? Não, eu olhei e disse, cara, esse Igor aqui, não, esse aqui eu vou transformar a vida dele num pesadelo, cara. Todo dia de manhã, já no café da manhã, eu vou encher o saco dele. E a Paula, porra, cara, deixa o cara em paz, cara, não enche o saco do cara. Como não vou encher o saco do cara? Bom, aí chegamos lá, primeira noite, eu me entupi de vodka, lembra, naquele restaurante... Aí eu já comecei a ser inconveniente. Daí, no dia seguinte, no café, eles começaram a falar de dinheiro. Você que está ouvindo esse programa, você sabe quanto é que esse cara ganha? Vocês todos falando de dinheiro. E todos esses filhos da puta ganhavam muito mais do que eu nas redes. Porque eu não tenho nenhum patrocínio, não tenho porra nenhuma e não tem nem ninguém que cuide também, né? Aliás, tu me compraria? Continua a história. Eu não lembro de falar de dinheiro, mas não duvido também. Daí eu cheguei... Tu falou também. Tá bom. E aí, aliás, tu ganhou muito ponto comigo quando tu falou. Por quê? Porque, cara, as pessoas ficam nessa, assim, sabe? O dinheiro é uma coisa... Tu não falou do teu dinheiro pessoal. Tu falou de quanto essa merda movimenta, cara. É fucking business, é business, sabe? Tem mais que falar, eventualmente. Claro que tem a coisa de se proteger e tal. Tu foi de uma franqueza extraordinária. Tá. Começou a me ganhar ponto ali. E os outros tudo, bababá. Que coisa, olha só, foi sem querer. Eu nem lembro, então foi... Começaram a falar de dinheiro. Daí eu cheguei, talvez tu lembre, e disse assim, cara, eu vou transformar a vida de vocês num pesadelo, porque eu vou provar para vocês que tudo que vocês sabem, eu sei o dobro. Qualquer assunto que vocês falarem, eu vou saber mais. E provou, vagabundo usou o chat GPT, o filho da puta sabia. Ainda por cima, vou confrontar os guias e bababá, e a gente vai discutir cada tema aqui. E vocês só têm duas opções. No final da viagem, ou vocês vão me pagar o maior pau, vão ficar tudo ajoelhado, dizendo, Peninha é um gênio, ou vocês vão ter que me matar. E vai ter que me matar rápido. Como é que terminou a viagem? Ele é um gênio. Ele tudo sabe, ele tudo vê. E era tudo mentira, eles não sabem nada. Não, era tudo verdade. Eu lembro de tu falando dos indígenas, dos tamoios, dos guaranis, não sei o quê. E assim, pô, o que significava o cara que morreu, o cara que ajudou não sei aonde, morreu preso num canhão e deram um tiro com ele preso. Como era o nome desse? Aquilo é foda. Guaiari Mirim, ele era um índio gay. Foi o seguinte, na tua ignorância, tu não sabe porra nenhuma. Né? Não sei. Mas a cidade, o Maranhão, foi ocupado pelos franceses em 1600. Os franceses não reconheciam a validade jurídica do Tratado de Tordesilhas. Tratado de Tordesilhas. Porque eles eram os arrombados ou por quê? Não, porque o Tratado de Tordesilhas tinha um lado escroto pra caralho. O Tratado de Tordesilhas, que dia que foi firmado o Tratado de Tordesilhas? Putz. Nem um ano, você sabe. 7 de julho de 1494. O que é o Tratado de Tordesilhas? Porra, é o tratado que divide o mundo em dois. Traça um risco, metade da Espanha e metade de Portugal. Quem referendou foi o Papa Alexandre VI, do qual passei essa semana inteira falando, porque morreu o Papa, e aí todo mundo queria saber o que eu achava do Papa. Eu disse, não, vamos começar com o primeiro Papa. Quantos Papas teve? 266, animal. Vai na Wikipedia. 266. Confere para ver se não é. Confere aí. Qual o nome do primeiro? Não confere, não. Pedro, né, animal? Conta. Quanto? Pica das galáxias. Faz o teste. Sabe como é que é o podcast que eu tenho com o Potter e com o Arthur? Eu sei. Eu proíbo que estude antes. Daí sabe o que eles sabem? Nada. Da puta, E sabe e aí eu ele sei fica tudo. de gênio no bagulho. Daí assim, Groenlândia. Daí eu blá, 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 Groenlândia, blá, 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 blá. Mário Vargas Llosa, blá, 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 blá. A história do café, blá, blá, blá. E os dois, como é que o senhor sabe tanta coisa? Ainda te chama de senhor, pô. Não, tô brincando. E aí... A gente estava no Tratado de Tordesilhas, Maranhão, indígenas... Isso, aí assinaram o tratado, quem referendou foi o Papa Borgia, que era um escroto, que tinha filho, a Lucrécia Borgia, que ele comia, e o César Borgia,
que imagina um padre ter filho e ainda comer a própria filha, só que é verdade. E aí foi feita uma série, o Jeremy Irons é o Papa Borgia, o Jodorowsky, aquele Alejandro Jodorowsky que eu disse que era espanhol, ignorantemente é chileno, quase me destruíram, porque quando eu erro no meu canal, e é muito, os caras pegam os erros assim, seu ignorante, a tua ignorância é constrangedora. Acho válido. Tu não sabe, maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Eu adoro quando me chamam de ignorância. Sério. E quando eu não sei, a pessoa me ensina, adoro. Só que ninguém tem nada para me ensinar, porque eu tudo sei. E aí não vai ser aqui que alguém vai me ensinar alguma coisa, né? Provavelmente Cara, não. você que não tá vendo, não tem como mostrar as pessoas, ô Jean 2? Não tem, daria um trabalhão. Cara, é umas pessoas inúteis, assim. Aí Papa, o Borgia, Borgia referendou. E o rei da Tratado França. de Tordesilhas. Quem era o rei da França em 1500? Pô, os caras não sabem. Era o Francisco I, que tinha 1,90 m de altura, uma pica desse tamanho, que entrou, verdade, comedor total, entrou no ateliê do Leonardo da Vinci, que era gay, e o Leonardo da Vinci estava terminando a Mona Lisa, tudo verdade, aprende seus animais. E aí o Francisco I olhou a Mona Lisa e aconteceu com ele o que acontece com todo mundo que olha na Mona Lisa. E disse, quanto custa esse quadro? E o Leonardo da Vinci disse, não está à venda. E o Francisco I falou assim, quanto custa esse quadro? O Leonardo da Vinci vendeu. E ele levou para onde? Para o Louvre. Só que o Louvre não era um museu, era o palácio dele. E em que parte do Louvre ele botou a Mona Lisa? Não sei. No banheiro! Caralho, punheteiro, mano. A Mona Lisa no banheiro. Caralho, no Chicão banheiro. punheteiro. Vai lá, confere aí, bota aí nessa bosta do Wikipedia pra tu ver. Que eu sou o cara mais prejudicado pela Wikipedia do mundo. Porque eu falo todas as histórias e aí as pessoas, como é que tu sabe? Só que agora eles dizem, tu leu na Wikipedia. Porra, não! A Wikipedia... A Wikipedia que me escutou. A Wikipedia que me escutou no chat GPT e publicou. Estava no Tratado de Daí Tordesilhas. ele referendou o tratado. E o Francisco I disse, gostaria de ver a cláusula do testamento de Adão que me afastou da partilha do mundo. Se me mostrar essa cláusula, eu aceito o tratado, senão enfio o tratado no cu. Justo. E o principal alvo dele era o Brasil, por causa do pau-brasil, porque tinha tido uma reforma na Por que moda. que o pau-brasil era tão foda? Por causa do corante vermelho. Porque ele é raro na natureza. É, o corante Hoje a gente, é raro. Corante vermelho a gente faz a caralho aí de forma sintética, mas natureza É difícil. é difícil pra cacete. E custava um dinheirão. É. E aí eles começaram a ocupar o Brasil. E aí ocuparam o Rio de Janeiro. O Ville-Gagnon. Que dia que o Ville-Gagnon chegou no Rio de Janeiro? Não sei nem quem foi. Né? No dia 10 de novembro de 1555, o Ville-Gagnon chegou e se instalou no aeroporto de Santos Dumont ali. Tá. E só foi expulso em 20 de março de 1565, 10 anos depois, na Guerra dos Tamoios, Tupiniquim, essa história que eu contei, babá. Foi uma guerra indígena que os portugueses e franceses só manipularam e os Tamoios fuderam para os Tupiniquim, porque os paulistas, pau no cu, babá. Aí, em 1612... Tu falou que os indígenas lá do Rio eram cheios de marra. Era, o Romário e o Renato Gaúcho, assim, todo metido. É. E os paulistas uns chinelão, é verdade. Com chuva, chovia nessa merda aqui e tal, sempre com uma pasta executiva engarrafada. E os carioca pegando onda de peito no arpoador, assim. É verdade. Fumando natureza. É verdade, né? Fumando, comendo as minas, paulista. E aí é verdade. Mas os indígenas carioca, assim, os indígenas do Eles Rio de eram Janeiro, muito metidos a besta. Além de metido a besta, eles eram só metidos a besta ou eles eram mais foda mesmo? Eles eram mais foda. Tá. Eles eram mais foda. Tá. Tamoio, né? Quer dizer o avô. Portanto, chegou Antigo, antes. tá. Tupi quer dizer o povo. Tá. Ou seja, eles já se achavam o máximo. Melhor que todos os outros. Tá. E eram, de certa forma. Aí eram divididos em vários. Potiguar, Caetê, Tabajara, Carijó e Tupinambá. Tupinambá quer dizer o tupi por excelência. Caralho. Ou seja, é o tupi brabo, o pica dos pica. E Tamoio quer dizer o avô, ou seja, o pai de todos. Os Tupinambá moravam na